Faixa 6. Injustiça chique. A falácia da responsabilidade e culpa permite que as pessoas transfiram a terceiros a responsabilidade pelos próprios problemas. Essa capacidade de aliviar a responsabilidade através da culpa confere uma euforia temporária e um sentimento de retidão moral. Infelizmente, um dos efeitos colaterais da internet e das redes sociais foi ter tornado mais fácil do que nunca empurrar a responsabilidade, até mesmo das infrações mais ínfimas, para outro grupo ou pessoa. Na verdade, esse tipo de jogo público de culpa-vergonha se tornou popular. Em certos grupos, é até atrativo, admirável. Nas redes sociais, o compartilhamento público de injustiças atrai muito mais atenção e reações emocionais que a maioria dos outros eventos, recompensando com uma quantidade crescente de atenção e simpatia gratuita aqueles que se sentem perpetuamente vitimados. A injustiça chique está na moda em todos os cantos da sociedade hoje em dia, entre ricos e pobres. Na verdade, esta pode ser a primeira vez na história da humanidade em que todos os grupos demográficos se sentem injustamente vitimados ao mesmo tempo, e todos aproveitam a euforia da indignação moral que vem junto. Neste momento, qualquer um que se sinta ofendido com qualquer coisa, seja o fato de que um livro sobre racismo entrou no currículo de uma faculdade, que árvores de Natal foram banidas do shopping local, ou que impostos sobre fundos de investimento tiveram um aumento de 0,5%, acha que está sofrendo algum tipo de opressão e que, portanto, merece se sentir ultrajado e receber determinada quantidade de atenção. O atual ambiente da mídia tanto encoraja quanto perpetua essas reações, porque no final das contas, dá lucro. O escritor e comentarista Ryan Holiday se refere a isso como pornografia do ultraje. Em vez de reportar histórias e problemas reais, a mídia acha muito mais fácil e lucrativo encontrar algo levemente ofensivo, transmitir o caso para uma ampla audiência, criar a sensação de ultraje e depois transmiti-la de um jeito que também cause ultraje a outra parcela da população. Isso desencadeia um eco de asneiras que ricocheteia entre dois lados imaginários e ao mesmo tempo distrai dos verdadeiros problemas e injustiças da sociedade. Não é de se estranhar que estejamos mais politicamente polarizados do que nunca. O maior problema da injustiça chique é desviar a atenção das vítimas reais. É como uma overdose de alarmismo. Quanto mais a gente se autoproclama vítima de pequenas infrações, mais difícil é enxergar quem realmente sofre. As pessoas se viciam em se sentir constantemente ofendidas porque isso lhes traz euforia. Ser hipócrita e moralmente superior provoca bem-estar. Como disse o cartunista político Tim Crinder em um editorial do New York Times, o ultraje é como várias outras coisas agradáveis que com o tempo nos devoram de dentro para fora. E é ainda mais insidioso que a maioria dos vícios, porque sequer o reconhecemos conscientemente como um prazer. Parte do ônus de viver em uma sociedade livre e democrática é termos que lidar com opiniões e pessoas de que não necessariamente gostamos. É o preço a se pagar. Podemos até dizer que é o objetivo do sistema, mas parece que cada vez mais gente está esquecendo isso. Devemos escolher nossas batalhas com cuidado, ao mesmo tempo em que tentamos simpatizar um pouco com o suposto inimigo. Devemos encarar as notícias e a mídia com uma dose saudável de ceticismo e evitar ideias pré-concebidas sobre os que não concordam conosco. Devemos priorizar valores como honestidade, fomento à transparência e a aceitação da dúvida, em vez da necessidade de estar sempre certo, de se sentir bem e se vingar. Os três primeiros valores são democráticos e mais difíceis de manter em meio ao ruído constante de um mundo conectado, mas nem por isso devemos negligenciar nossa responsabilidade de cultivá-los. A estabilidade do sistema político talvez dependa disso. Faixa 7. Não existe caminho. Muitas pessoas podem ler tudo isso e dizer: ok, mas como? Eu entendo que os meus valores são uma porcaria, que evito a responsabilidade pelos meus problemas e que sou um merdinha arrogante que acha que o mundo gira em torno de mim e de todas as inconveniências que passo. Mas qual é o caminho para mudar? E como resposta eu digo, fazendo minha melhor imitação de Yoda: mude ou não mude, não existe caminho. Nós já escolhemos, a cada momento de cada dia, as coisas com as quais nos importamos. Então, para mudar, basta escolher nos importarmos com outras coisas. É simples assim, só que não é fácil. Não é fácil porque no começo você vai se sentir um fracassado, uma fraude, um idiota, vai ficar nervoso, vai surtar. Talvez se irrite com sua esposa, seus amigos ou seu pai. Alterar seus valores e as coisas que considera importantes traz esse tipo de efeitos colaterais, que são inevitáveis. É simples, mas dificílimo. Vamos analisar alguns desses efeitos colaterais. Você vai se sentir inseguro, eu garanto. Devo mesmo desistir disso? Será que é o certo a fazer? Abrir mão de um valor no qual você se apoiou durante anos causará desorientação, como se você não soubesse mais diferenciar o certo do errado. É difícil, mas é normal. Em seguida, vai se sentir um fracassado, tendo passado metade da vida se avaliando através do valor antigo. Ao mudar suas prioridades e medidas, você não vai se reconhecer. Será como jogar fora algo no qual você confiava, e isso invariavelmente trará um sentimento de fraude ou desvalorização. Esse desconforto também é normal. E, sem dúvida, você vai enfrentar rejeições. Muitos dos relacionamentos da sua vida foram construídos em torno dos valores escrotos que você tinha. Então, no momento em que abre mão deles, no momento em que decide que estudar é mais importante que se divertir, que se casar e ter uma família é mais importante do que fazer sexo sem compromisso, que ter um trabalho no qual você acredita é mais importante do que simplesmente ganhar dinheiro, essa reviravolta reverbera em seus relacionamentos. Muitos deles acabam explodindo bem na sua cara. Isso também é normal. E também vai ser desconfortável. São efeitos colaterais necessários, embora dolorosos, de escolher se importar com outras coisas muito mais importantes e dignas de sua energia. À medida que for reavaliando os seus valores, você enfrentará resistência interna e externa. E, sobretudo, vai se sentir inseguro e se perguntar se o que está fazendo é errado. Como veremos, isso é bom. Pasta 6. Faixa 1. 6. Você está errado em tudo. Eu também. 500 anos atrás, os cartógrafos acreditavam que a Califórnia era uma ilha. Médicos acreditavam que abrir um corte no braço de uma pessoa, ou fazê-la sangrar por qualquer parte do corpo, curava doenças. Cientistas acreditavam que o fogo era feito de algo chamado flogisto. As mulheres acreditavam que passar urina de cachorro no rosto amenizava os sinais de envelhecimento. Os astrônomos acreditavam que o Sol girava em torno da Terra. Quando era pequeno, achava que medíocre era um tipo de legume que eu não queria comer. Achava que meu irmão tinha encontrado uma passagem secreta na casa da minha avó porque ele conseguia ir para o quintal sem sair do banheiro. Alerta de spoiler, era uma janela. Por algum motivo qualquer, eu também achava que, quando meu amigo ia com a família para Washington, D.C., eles tinham conseguido voltar no tempo para a época dos dinossauros. Na adolescência, eu dizia para todo mundo que não me importava com nada, quando na verdade me importava demais. Outras pessoas governavam meu mundo sem que eu soubesse. Eu achava que a felicidade era determinada pelo destino e não pelas minhas escolhas. Achava que o amor era algo que simplesmente acontecia, que não exigia esforço e empenho. Eu achava
que ser descolado era algo a ser aprendido com os outros e que exigia prática, não que era um conceito criado por nós mesmos. Pensei que ficaria para sempre com minha primeira namorada. Quando esse relacionamento acabou, achei que nunca mais amaria outra mulher. Então, quando amei outra mulher, achei que só amor às vezes não é suficiente. Foi quando percebi que cada indivíduo decide o que é suficiente e que o amor pode ser o que permitimos que seja. Em todos esses momentos, eu estava errado. Em todos os aspectos. Passei boa parte da vida equivocado em relação a mim mesmo, aos outros, à sociedade, à cultura, ao mundo, ao universo, a tudo. E espero continuar assim até morrer. Assim como o Mark de hoje pode olhar para trás e ver cada defeito e erro do Mark do passado, um dia o Mark do futuro vai olhar para as ideias do Mark de hoje, incluindo este livro, e perceber falhas semelhantes. E vai ser bom, porque vai indicar que eu cresci. Segundo dizem, Michael Jordan certa vez afirmou que falhou muitas vezes e que por isso chegou lá. Bom, eu sempre estou errado em relação a tudo e é por isso que a minha vida está em constante melhora. Crescimento pessoal é um processo infinitamente repetitivo. Quando aprendemos algo novo, não passamos de errados a certos. Passamos de errados a um pouco menos errados. E quando aprendemos algo adicional, passamos de um pouco menos errados a um pouco menos errados do que antes. E em seguida, menos errados ainda e assim por diante. Aproximar-se da verdade e da perfeição não leva à verdade nem à perfeição. Não devemos procurar a resposta certa, e sim tentar eliminar nossos erros de hoje para estarmos um pouco menos errados amanhã. Visto dessa perspectiva, o amadurecimento é um processo bastante científico. Nossos valores são nossas hipóteses. Esse comportamento é bom e importante, aquele outro, não. Nossas ações são as experiências. As emoções resultantes e os padrões de raciocínio são os dados disponíveis. Não há dogma correto nem ideologia perfeita. Existe apenas o que a sua experiência demonstrou ser o certo para você. Mesmo assim, provavelmente essa experiência também está meio errada. Uma vez que você, eu e todo mundo temos necessidades, histórias pessoais e situações de vida diferentes, inevitavelmente chegamos a respostas corretas, diferentes sobre o significado da vida e sobre como devemos viver. Minha resposta correta envolve viajar sozinho por anos a fio, morar em lugares obscuros e rir dos meus peidos. Pelo menos essa era a resposta correta até pouco tempo atrás. Certamente ela vai mudar e evoluir, porque eu mudo e evoluo. E conforme avanço em idade e em experiência, vou reduzindo meus erros e ficando cada vez menos errado todos os dias. Tanta gente fica obcecada por estar certa a respeito da vida, que acaba não vivendo. Uma mulher é solteira e se sente só, quer um parceiro, mas nunca sai de casa nem faz nada para mudar esse quadro. Um homem trabalha como um louco e acha que merece uma promoção, mas nunca diz isso explicitamente ao chefe. Os outros dizem que ambos temem o fracasso, a rejeição, ouvir um não. Não é essa a questão. A rejeição dói. Ok, fracassar é uma merda. Mas nos apegamos com mais força a algumas certezas. Certezas que temos medo de questionar ou abandonar. Valores que deram significado à nossa vida ao longo dos anos. A mulher não sai para conhecer parceiros em potencial porque seria obrigada a confrontar as crenças que nutre sobre a própria capacidade de atração. O homem não pede uma promoção porque teria que confrontar as crenças que nutre sobre as próprias habilidades. É mais fácil perpetuar a certeza dolorosa de que ninguém acha você atraente ou de que ninguém reconhece seus talentos do que pôr isso à prova e descobrir se condiz com a realidade. Crenças desse tipo, não sou bonita, então por que me dar o trabalho? Ou meu chefe é um babaca, então por que me dar o trabalho? São feitas para nos proporcionar conforto imediato, hipotecando uma felicidade e um sucesso maiores para o futuro. São péssimas estratégias a longo prazo, mas mesmo assim nos apegamos a elas por presumirmos que sejam corretas, por presumirmos já saber o que virá. Em outras palavras, presumimos saber o fim da história. A certeza é a inimiga do crescimento. Nada é certo até acontecer. E mesmo assim não deixa de ser questionável. Daí a necessidade de aceitar as imperfeições inevitáveis dos nossos valores, pois sem isso não conseguimos crescimento algum. Em vez de lutar por uma vida cheia de certezas, devemos sempre buscar a dúvida, seja em relação às nossas crenças, a nossos sentimentos ou em relação ao que o futuro nos reserva, se não metermos a cara e fizermos acontecer. Em vez de tentarmos estar certos o tempo todo, que tal enxergar o oposto? Que tal aceitar que estamos errados o tempo todo? Porque estamos mesmo. Essa compreensão nos abre possibilidades de mudanças. Equívocos trazem oportunidades de crescimento. Ou seja, não vamos mais abrir um corte no braço para curar um resfriado, nem espirrar urina de cachorro no rosto para nos sentirmos mais jovens. Assim, saberemos que medíocre não é um legume e não teremos medo de nos importarmos com o que consideramos valioso. Porque eis algo estranho, mas verdadeiro. Não sabemos a diferença entre uma experiência positiva e uma negativa. Alguns dos momentos mais difíceis e estressantes da nossa vida acabam sendo também os que mais nos motivam e auxiliam em nossa formação. Algumas das melhores e mais gratificantes experiências são também as que mais nos distraem e desmotivam. Não confie na sua concepção de experiências positivas ou negativas. Só sabemos o que dói e o que não dói no momento. E isso não vale muito. Assim como ficamos horrorizados ao imaginar como as pessoas viviam 500 anos atrás, imagino que daqui a 500 anos muitos rirão de nós e das certezas que temos hoje. Vão rir por deixarmos o dinheiro e o emprego definirem nossa vida. Vão rir do nosso medo de demonstrar apreço pelas pessoas que mais importam enquanto endeusamos figuras públicas que nada merecem. Vão rir dos nossos rituais e superstições, das nossas preocupações e nossas guerras. Ficarão perplexas com nossa crueldade. Estudarão nossa arte e debaterão nossa história. Entenderão verdade sobre nós que ainda não enxergamos. Essas pessoas do futuro também estarão erradas, mas só um pouco menos do que estamos hoje. Faixa 2. Arquitetos de nossas próprias crenças. Faça a seguinte experiência. Pegue uma pessoa qualquer e a coloque numa sala com alguns botões para apertar. Diga que se ela fizer algo específico, alguma ação que ela precisará descobrir, uma luz vai se acender indicando que ela ganhou um ponto. O objetivo é somar o máximo de pontos possível em meia hora. Quando um grupo de psicólogos fez esse teste, aconteceu o que se esperava. As pessoas se sentavam e começavam a apertar os botões ao acaso até a luz se acender, indicando que tinham ganhado um ponto. É claro que depois disso, elas tentavam repetir aquela ação, só que a luz não acendia mais. Então, começam a tentar combinações. Apertar esse botão 3 vezes, depois aquele botão uma vez, depois esperar 5 segundos e... tcharam! Mais um ponto. Até que em seguida isso também deixa de funcionar. Talvez não tenha nada a ver com botões, elas pensam. Talvez tenha a ver com a minha posição na cadeira, ou o que estou tocando. Talvez tenha a ver com meus pés. Plim! Mais um ponto. Sim, talvez sejam os pés. E depois apertar outro botão. Plim! Geralmente, cada pessoa leva de 10 a 15 minutos para descobrir a sequência específica de ações para obter mais pontos. Costuma ser algo estranho, como ficar num pé só ou apertar uma longa sequência de botões por um tempo específico com o corpo voltado para determinada direção. Sabe o que é mais engraçado?
É tudo aleatório. Não existe sequência, não existe relação com o que a pessoa faz. É só uma luz que se acende e um apito. E as pessoas ficam ali na sala dando piruetas e achando que aquilo está valendo alguma coisa. Deixando de lado o sadismo da situação, o propósito do experimento é mostrar como a mente humana é rápida em criar e acreditar em um monte de bobagens irreais. E ao que parece, também somos muito bons nisso. Cada participante do experimento saía da sala convencido de que havia entendido a lógica por trás daquilo e ganhado o jogo. Todos acreditavam ter descoberto a sequência perfeita de botões. Só que os métodos criados eram tão únicos quanto os indivíduos colocados à prova. Um homem inventou uma sequência enorme de acionamento dos botões que só fazia sentido para ele. Uma jovem se convenceu de que uma das ações necessárias era bater no teto determinado número de vezes. Saiu da sala esgotada de tanto pular. Nosso cérebro é uma máquina de gerar significado. O que entendemos por significado são associações mentais entre dois ou mais eventos. Se apertamos um botão e vemos uma luz se acender, concluímos que o botão foi a causa e a luz a consequência. Em essência, significado é isso. Botão, luz, luz, botão. Vemos uma cadeira, notamos que é cinza. Nosso cérebro estabelece uma associação entre a cor cinza e o objeto cadeira e elabora um significado. A cadeira é cinza. Nossa mente está sempre em atividade, gerando mais e mais associações para nos ajudar a entender e controlar o ambiente que nos cerca. Tudo o que vivemos, seja interna ou externamente, gera novas associações e conexões mentais. Tudo, desde as palavras nesta página, passando pelos conceitos gramaticais que você usa para entender as frases, até as divagações em que a sua mente se perde quando meu texto fica chato ou repetitivo, cada um desses pensamentos, impulsos e percepções é composto de milhares de conexões neurológicas que, disparadas ao mesmo tempo, iluminam sua mente com um clarão de conhecimento e compreensão. Só tem dois problemas. Primeiro, o cérebro é imperfeito. Confundimos o que vemos e ouvimos, esquecemos fatos e fazemos interpretações incorretas. Segundo, o cérebro tende a se apegar aos significados que criamos. Somos tendenciosos em relação ao que assimilamos e relutamos em nos desapegar do que a nossa mente criou. Mesmo quando temos evidências que contradizem o significado estabelecido, preferimos ignorá-las e manter nossa crença. Como disse o comediante Emo Phillips certa vez, eu achava que o cérebro era o órgão mais maravilhoso do meu corpo. Depois percebi quem estava me dizendo isso. A triste verdade é que a maior parte do que sabemos e acreditamos é produto das inexatidões e tendências inatas desse órgão. Muitos de nossos valores, a maioria deles, são produto de eventos que não representam o mundo como um todo, ou de um passado totalmente deturpado pela memória. O resultado? Grande parte das nossas crenças é incorreta. Ou, para ser mais exato, todas são. Algumas apenas são menos que outras. A mente humana é um amontoado de inexatidões. E apesar disso ser um conceito desconfortável, aceitá-lo é muito importante, como veremos. Faixa 3. Cuidado com suas crenças. Em 1988, durante uma sessão de terapia, a jornalista e escritora Meredith Marin teve uma revelação alarmante. Na infância, ela fora abusada sexualmente pelo próprio pai. O surgimento dessa lembrança reprimida, a qual Meredith vivera alheia até então, foi um choque para ela. Aos 37 anos, ela confrontou o pai e contou à família o que havia acontecido. A família inteira ficou horrorizada. O pai não hesitou em negar categoricamente. Alguns parentes ficaram do lado de Meredith, outros do lado do pai. A árvore genealógica rachou ao meio, e a dor, que havia muito definiu o relacionamento de Meredith com o pai, começou a se espalhar como bolor pelos familiares. A revelação devastou a todos. Em 1996, Meredith teve outra percepção chocante. O pai não tinha abusado dela. Pois é, foi mal aí. Meredith tinha inventado a lembrança com a contribuição do profissional de psicologia, ainda que bem intencionado. Consumida pela culpa, ela passou anos tentando se reconciliar com o pai e com outros membros da família, vivendo entre constantes pedidos de desculpas e explicações até a morte dele. Mas era tarde demais. A família nunca mais foi a mesma. Meredith não está sozinha. Como consta em sua autobiografia My Lie, A True Story of False Memory, os anos 1980 testemunharam diversos casos de mulheres que acusaram parentes de abuso sexual e se retrataram tempos depois. Na mesma época, muitas pessoas também alegavam saber de cultos satânicos em que se abusava de crianças, mas apesar de investigações em várias cidades, a polícia nunca encontrou evidências das práticas doidas que eram descritas pelos acusadores. Por que, de repente, o pessoal cismou de inventar lembranças horríveis de abusos e seitas? E por que nos anos 1980? Já brincou de telefone sem fio quando era criança? É aquela brincadeira em que uma pessoa diz uma coisa no ouvido da outra e depois a frase vai passando por umas 10, até que a última ouve uma frase que não tem nada a ver com a original. É mais ou menos assim que a nossa memória funciona. Uma coisa acontece. Dias depois, nos lembramos da situação com algumas inexatidões, como se nos tivesse sido sussurrada e mal compreendida. Se contamos a alguém sobre o que aconteceu, precisamos preencher as lacunas no roteiro com novos elementos para que tudo faça sentido e ninguém ache que a gente é louco. Então, começamos a acreditar na versão corrigida. E na vez seguinte que contamos o que aconteceu, reproduzimos nossas invenções. Só que por não corresponderem à realidade, contamos as coisas de um jeito meio incorreto. Um ano depois, bêbados, recontamos a história e a modificamos um pouco mais. Ok, sejamos honestos. Inventamos completamente cerca de 1/3 da história. Na semana seguinte, sóbrios, não queremos admitir a mentira e por isso mantemos a versão revisada e expandida pelo álcool. 5 anos depois, nossa história foi exatamente assim que aconteceu, eu juro por Deus e pela minha mãe mortinha. É no máximo 50% verdadeira. Todo mundo faz isso. Eu faço. Você faz. Por mais honestos e corretos que sejamos, estamos sempre sujeitos a enganar a nós mesmos e a outros, porque nosso cérebro é programado para ser eficiente, não fiel. Não só nossa memória é uma droga, a ponto de testemunhos oculares não serem necessariamente levados a sério em um julgamento, como nosso cérebro tem um funcionamento nada imparcial. Como? Bom, ele está sempre tentando analisar nossa situação atual com base no que já acreditamos e já vivemos. Toda informação nova é avaliada segundo padrões e conclusões prévios. O resultado é um cérebro sempre tendencioso em relação ao que consideramos ser verdade em determinado momento. Se temos um relacionamento maravilhoso com nossa irmã, por exemplo, vamos interpretar a maior parte das lembranças com ela sob uma perspectiva positiva. Quando o relacionamento azeda, é comum começarmos a ver as mesmas lembranças sob nova ótica, reimaginando-as de forma a explicar a atual raiva que sentimos. Aquele presente lindo que ela nos deu no Natal assume conotações de condescendência. Aquela vez que não fomos convidados para casa de praia, passa de erro inofensivo para uma tremenda negligência. A história falsa de Meredith faz muito mais sentido quando entendemos os valores que guiavam sua mente naquele momento. Em primeiro lugar, o relacionamento entre ela e o pai sempre foi tenso. Segundo, ela tivera uma série de relacionamentos amorosos complicados, incluindo um casamento desfeito. Assim, já de saída, relacionamentos íntimos com homens não eram a maior maravilha para Meredith, em termos de valores.
No começo dos anos 1980, na mesma época em que descobriu o feminismo, Meredith começou a pesquisar sobre abuso infantil. Todo dia era confrontada com histórias e mais histórias terríveis de abuso e por anos trabalhou no apoio a vítimas de incesto, geralmente meninas pequenas. Também escreveu muito sobre vários estudos que foram publicados na época. Estudos que, como se descobriu mais tarde, superestimavam em muito a incidência de molestamento infantil. O mais famoso deles afirmava que 1/3 das mulheres adultas tinha sido molestada na infância, número desmentido posteriormente. Para coroar, Meredith se apaixonou por uma mulher sobrevivente de incesto. O relacionamento evoluiu para uma codependência tóxica, em que Meredith continuamente tentava salvar a namorada do passado traumático, e a outra, por sua vez, o explorava como arma emocional para ganhar o afeto de Meredith. Falarei mais sobre isso e sobre limites no capítulo 8. Enquanto isso, o relacionamento de Meredith com o pai piorava. Ele não via de forma respeitosa o relacionamento homossexual da filha. E ela fazia terapia com uma frequência quase obsessiva. Os psicólogos, cuja atuação talvez fosse um tanto influenciada pelos próprios valores e crenças, insistiam na ideia de que não podia ser apenas o trabalho estressante e os relacionamentos não saudáveis que deixavam Meredith tão infeliz. Só podia ser algo mais profundo. Nessa época, uma nova forma de tratamento chamada terapia de memórias reprimidas estava se popularizando. A abordagem consistia em colocar o paciente num estado de transe, durante o qual era encorajado a desencavar e reviver lembranças esquecidas na infância. Geralmente, eram lembranças boas, mas a ideia era acessar também, ao menos, alguns traumas. Então, ali estava a pobre Meredith, infeliz, lidando com o incesto e abuso infantil todo o santo dia, sentindo raiva do pai, tendo tolerado uma vida inteira de relacionamentos fracassados com homens, e a única pessoa que parecia entendê-la e amá-la era outra mulher que realmente sofrera tal trauma. Isso sem contar as lágrimas diárias que derramava no divã de uma pessoa que exigia o tempo todo que ela se lembrasse de algo novo que não lhe vinha de jeito nenhum. Então, voilá, eis a receita perfeita para a lembrança de um abuso sexual que nunca aconteceu. Quando nossa mente processa as experiências, a prioridade é interpretá-las de forma que sejam coerentes com acontecimentos anteriores, assim como sentimentos e crenças já conhecidos. Mas com frequência passamos por situações sem correlação entre passado e presente. Em tais ocasiões, o que se passa no momento se perde diante de tudo que tomamos como verdadeiro e razoável a respeito do passado. Em nome da coerência, nossa mente pode inventar lembranças. Ao relacionar as experiências presentes com aquele passado relembrado, conseguimos manter o significado que já estabelecemos. Como já notamos antes, a história de Meredith não é única, muito pelo contrário. Nos anos 1980 e começo dos anos 1990, centenas de pessoas inocentes foram acusadas injustamente de violência sexual sob circunstâncias parecidas. Muitas foram presas por isso. Para aqueles insatisfeitos com a vida, essas explicações sugestivas, combinadas com a mídia sensacionalista, havia uma epidemia real de abusos sexuais e violência ritualística se desenrolando e qualquer pessoa podia ser vítima, davam ao inconsciente um incentivo para exagerar ligeiramente as lembranças. Esse mecanismo fundamentaria o sofrimento do indivíduo, colocando-o no papel de vítima e isentando-o da responsabilidade. A terapia de memórias reprimidas agia como um meio de extrair esses desejos inconscientes e moldá-los na forma de lembranças aparentemente tangíveis. Esse processo e o estado de espírito resultante se tornou tão comum que ganhou o nome, Síndrome da Falsa Memória, e gerou mudanças nos tribunais. Milhares de terapeutas que utilizavam esse método foram processados e perderam a licença de trabalho. A terapia da memória reprimida foi substituída por métodos mais comprovados. Pesquisas recentes só reforçam a dolorosa lição daquela época. Nossas crenças são maleáveis e nossa memória é bem pouco confiável. Clichês desagradáveis como confiar em si mesmo e seguir seu coração estão por toda parte. Talvez o melhor seja confiar menos em si mesmo. Afinal, se nosso coração e nossa mente são tão falhos, precisamos questionar ainda mais nossas intenções e motivações. Se está todo mundo errado o tempo todo, não seriam o ceticismo e a rigorosa objeção a nossas crenças e suposições o único caminho lógico para o amadurecimento? Sei que a ideia pode parecer assustadora e autodestrutiva, mas na verdade é o contrário. Não só é mais segura, como é libertadora. Faixa 4. Os perigos da certeza absoluta. Erin está sentada diante de mim à mesa do restaurante japonês e tenta explicar por que não acredita na morte. Já estamos aqui há quase 3 horas. Ela comeu exatamente 4 rolinhos de pepino e bebeu sozinha uma garrafa inteira de saquê. Já está na metade da segunda, na verdade. São 4 horas da tarde de uma terça-feira. Eu não a convidei. Ela me caçou pela internet e pegou um avião para vir me encontrar. De novo. Não é a primeira vez. Erin está convencida de que pode evitar a morte, mas também de que precisa da minha ajuda para isso. Só que não estamos falando de ajuda profissional. Se ela precisasse apenas do aconselhamento de relações públicas ou algo assim, tudo bem. Não, é mais do que isso. Erin precisa de mim como namorado. Por quê? Depois de 3 horas de perguntas e uma garrafa e meia de saquê, ainda não sei dizer. Aliás, minha noiva está aqui com a gente no restaurante. Erin achou importante que ela fosse incluída na discussão, pois queria dizer que está disposta a me dividir e que minha namorada, agora esposa, não precisava se sentir ameaçada. Conheci Erin num seminário de autoajuda em 2008. Ela parecia legal, meio mística, meio New Age. Havia cursado direito numa faculdade da Ivy League e era inegavelmente inteligente. Ela ria das minhas piadas e me achava fofo. Então, sendo eu quem sou, é claro que transamos. Um mês depois, ela me convidou para atravessar o país e morarmos juntos. Isso me assustou um pouco. Tentei terminar, mas ela reagiu ameaçando se matar se eu me recusasse a ficar com ela. Ok, dessa vez eu me assustei muito. Imediatamente, a bloqueei no e-mail e em todos os meus meios de comunicação. Consegui contê-la por um tempo, mas não consegui detê-la. Anos antes de nos conhecermos, Erin tinha quase morrido num acidente de carro. Ou melhor, ela de fato morreu por alguns instantes, fisiologicamente falando. Toda a sua atividade cerebral cessou, mas por algum milagre conseguiram revivê-la. Depois que voltou, tudo mudou, segundo ela. Erin se tornou uma pessoa muito espiritualizada e mergulhou de cabeça em cura energética. Contato com anjos, consciência universal, tarô. Ela também acreditava ter se tornado paranormal, capaz de curar e ver o futuro. E sabe-se lá por quê, ao me encontrar, chegou à conclusão de que estávamos destinados a salvar o mundo juntos, a curar a morte. Depois que a bloqueei, ela começou a criar novos endereços de e-mail, às vezes me enviando uma dúzia de mensagens de ódio num único dia. Criou contas falsas no Facebook e no Twitter que usava para atormentar a mim e pessoas próximas a mim. Criou um site idêntico ao meu e escreveu vários posts alegando que eu era seu ex-namorado, que a traíra e mentira pra ela, que prometera me casar e que estávamos destinados a ficar juntos. Quando eu entrei em contato pedindo que tirasse o site do ar, Erin disse que só faria isso se eu fosse morar com ela na Califórnia. Essa era a sua ideia de acordo. Ao longo disso tudo, sua justificativa era a mesma. Eu estava destinado a ficar com ela. Deus havia predeterminado isso. Ela literalmente acordava no meio da noite com a voz dos anjos dizendo que
Nossa relação especial seria o prenúncio de uma nova era de paz permanente na Terra. Eu juro. No dia em que estávamos nesse restaurante japonês, já tínhamos trocado milhares de e-mails. Se eu respondia ou não, se eu fazia em tom respeitoso ou com raiva, não fazia diferença. A psique de Erin era imune a abalos. Suas crenças nunca se alteravam. O problema já se estendia havia mais de 7 anos na época. E foi assim, naquele pequeno restaurante japonês, com Erin entornando sake e tagarelando por horas a fio sobre ter curado as pedras nos rins de seu gato usando energia, que algo me ocorreu. Erin era viciada em autoaperfeiçoamento. Ela gastava dezenas de milhares de dólares em livros, seminários e cursos. E a parte mais louca disso tudo é que ela colocava em prática perfeitamente todas as lições que aprendia. Erin tinha um sonho e persistia para alcançá-lo. Visualizava, agia, tolerava as rejeições e fracassos, levantava-se e tentava de novo. Era implacavelmente positiva. Tinha a si mesma em alta conta. A mulher alegava curar gatos como Jesus curou Lázaro. Mas os valores dela eram tão escrotos que nada disso importava. O fato de fazer tudo certo não significava que ela estivesse certa. A certeza de Erin se recusava a ceder. Ela até já me dissera isso com todas as letras, que sabia que sua fixação era completamente irracional e insalubre, e que trazia infelicidade para nós dois. Só que, por alguma razão, aquilo lhe parecia tão certo que ela não conseguia esquecer nem parar. Em meados da década de 1990, o psicólogo Roy Baumeister começou a pesquisar a maldade como conceito, analisando pessoas que cometiam atos ruins e por que os faziam. Na época, supunha-se que as pessoas faziam maldades porque se sentiam mal consigo mesmas, ou seja, tinham baixa autoestima. Uma das primeiras descobertas surpreendentes de Baumeister foi que muitas vezes isso não se aplicava. Em geral, era o contrário. Alguns dos piores criminosos se sentiam muito bem consigo mesmos. E era essa sensação boa, apesar da realidade ao redor, que parecia justificar seus atos de ferir e desrespeitar os outros. Para que indivíduos justifiquem os próprios atos terríveis, é preciso que tenham certeza inabalável de sua retidão, suas crenças e seu merecimento. Racistas fazem o que fazem porque têm certeza de sua superioridade genética. Fanáticos religiosos dinamitam o próprio corpo e assassinam centenas porque têm certeza de seu lugar no céu como mártires. Homens estupram e agridem mulheres porque têm certeza de seu direito sobre o corpo delas. Pessoas más nunca acreditam que são más. Elas acreditam que todos os outros são maus. Em experimentos controversos, posteriormente denominados experimentos Milgram, em homenagem ao psicólogo Stanley Milgram, pessoas normais foram orientadas a punir voluntários por desrespeitarem regras. Foi o que elas fizeram, chegando à violência física em certos casos. Raras foram as que fizeram objeção ou pediram explicação. Muitas até pareceram gostar da sensação de retidão moral obtida durante o processo. O problema é que não apenas a certeza é inatingível, como a busca pela certeza geralmente amplia e intensifica a insegurança. Muita gente tem confiança plena em seu desempenho profissional e no salário que deveria ganhar, mas a certeza faz as pessoas se sentirem pior, não melhor. Elas veem outros sendo promovidos e se sentem menosprezadas. Julgam-se desvalorizadas e não reconhecidas. Até comportamentos simples, como dar uma olhada no celular do seu namorado ou perguntar a um amigo que estão falando sobre você, são motivados por um desejo irresistível de segurança. Você pode olhar as mensagens no celular do seu namorado e não encontrar nada, mas a coisa nunca para por aí. Talvez você comece a se perguntar se ele tem outro aparelho. Para justificar ter perdido uma promoção do trabalho, você pode concluir que foi passado para trás. A questão é que isso o faz desconfiar dos seus colegas e duvidar de tudo que lhe dizem e do que sentem por você, o que torna a sua promoção menos provável. Você pode buscar aquela pessoa especial com quem é destinado a ficar, mas a cada rejeição e noite solitária você questiona mais o que está fazendo de errado. E é nesses momentos de insegurança, de profundo desespero, que nos tornamos suscetíveis a uma arrogância insidiosa. Acreditar que merecemos trapacear um pouco para conseguir o que queremos, que as outras pessoas merecem ser punidas, que merecemos nos apossar do que desejamos, às vezes usando a violência. Volta ao conceito da lei invertida. Quanto mais tentarmos estar certos em relação a alguma coisa, mais incertos e inseguros nos sentimos. Mas o oposto também é verdadeiro. Quanto mais aceitarmos a incerteza e a ignorância, mais confortáveis nos sentimos em não saber. A incerteza neutraliza os julgamentos que fazemos dos outros, previne os estereótipos e os preconceitos que surgem quando vemos alguém na TV, no trabalho ou na rua. Ela também nos livra do auto-julgamento, porque não sabemos se somos agradáveis aos olhos alheios, se somos atraentes e temos potencial para o sucesso. A única maneira de alcançar esses objetivos é permanecer em dúvida quanto a eles e estar aberto para descobrir a verdade através da experiência. A incerteza é a raiz de todo progresso e de todo crescimento. Como diz um velho ditado, um homem que acha que sabe tudo não aprende nada novo. É impossível aprender algo se não a partir da ignorância. Desse modo, quanto mais admitirmos não saber, mais criamos a oportunidade de aprender. Nossos valores são imperfeitos e incompletos. Presumir o oposto é o mesmo que vestir uma mentalidade perigosamente dogmática, caindo num comportamento arrogante e irresponsável. A única maneira de resolver nossos problemas é admitir que nossas ações e crenças sempre estiveram erradas e nunca funcionam. A abertura para estar errado precisa existir se você quiser alguma mudança ou crescimento real. Antes de analisarmos nossos valores e prioridades a fim de torná-los melhores e mais saudáveis, precisamos duvidar dos nossos valores atuais. Devemos racionalmente colocá-los em perspectiva, enxergar as falhas e os preconceitos, conferir se não se ajustam aos valores do resto do mundo, encarar nossa ignorância de frente e admitir a derrota. A ignorância é maior do que todos nós. Faixa 5. A lei da evasão de Manson. É provável que você já tenha ouvido falar da lei de Parkinson. O trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para sua conclusão. Sem dúvida, também já ouviu a lei de Murphy. Tudo que pode dar errado, vai dar errado. Bem, da próxima vez que estiver numa festa chique e quiser impressionar, experimente citar a lei de evasão de Manson. Quanto mais alguma coisa ameaça sua identidade, mais você a evitará. Ou seja, quanto mais alguma coisa ameaça mudar a visão que você tem de si mesmo, sua autoavaliação de sucesso ou fracasso, sua autoavaliação em relação aos próprios valores, mais você evitará fazê-la. Há certo conforto em saber como a gente se encaixa no mundo. Qualquer coisa que abale esse conforto é assustadora, mesmo que tenha o potencial de melhorar a sua vida. A lei de Manson se aplica a mudanças boas e mudanças ruins. Ganhar milhões na loteria pode ameaçar sua identidade tanto quanto cair na miséria. Virar um astro da música pode ameaçar sua identidade tanto quanto ficar desempregado. É por isso que tanta gente teme o sucesso, exatamente pelo mesmo motivo que teme o fracasso, porque ameaça a pessoa que pensa ser. Você adia o sonhado projeto de aprender a tocar guitarra porque não quer questionar sua identidade como corretor de
imóveis. Você evita conversar com seu marido sobre ser mais ousada na cama porque essa conversa desafiaria sua identidade de mulher de família. Você evita dizer ao seu amigo que não quer mais sair com ele porque acabar com a amizade entraria em conflito com sua identidade de pessoa agradável e compreensiva. Estes são alguns exemplos de oportunidades importantes ou atitudes importantes que rejeitamos porque ameaçam mudar a forma como nos vemos e nos posicionamos no mundo. Ameaçam os valores que escolhemos para nossa vida e que aprendemos a seguir. Eu tinha um amigo que só vivia falando em colocar seus trabalhos na internet e tentar ganhar a vida como um artista profissional, ou pelo menos semi. Passou anos sonhando com isso, economizou dinheiro e até criou alguns modelos de sites com seu portfólio. A ideia nunca ia em frente. Havia sempre algum impedimento. A resolução do trabalho não era boa o bastante, ele tinha acabado de pintar algo melhor ou ainda não tinha tempo para se dedicar o suficiente. Anos se passaram e ele nunca desistiu do seu emprego de verdade. Por quê? Porque apesar de sonhar em ganhar a vida com arte, a possibilidade real de se tornar um artista de que ninguém gosta era muito mais assustadora que continuar sendo um artista que ninguém conhece. Pelo menos ele estava confortável e acostumado com o título de artista que ninguém conhece. Tinha um outro amigo meu que era muito festeiro, vivia saindo para beber e conhecer gente nova. Depois de anos em euforia, porém, ele se viu terrivelmente solitário, deprimido e doente. Aí decidiu mudar seu estilo de vida. Falava com uma inveja feroz dos amigos que tinham um relacionamento estável e eram mais sossegados. Mas esse cara nunca mudou de comportamento. Manteve o ritmo por mais anos e anos, insistindo em noites vazias e garrafas após garrafas. Sempre com alguma desculpa, sempre com alguma razão para não diminuir o ritmo. Abrir mão do seu estilo de vida ameaçava demais sua identidade. Ele só sabia ser o fanfarrão. Desistir daquilo seria cometer um araquiri psicológico. Todos temos valores pessoais. Protegemos esses valores. Tentamos viver de acordo com eles, justificá-los e mantê-los. Mesmo sem perceber, é assim que o cérebro funciona. Como observado antes, somos injustamente tendenciosos com relação ao que já sabemos, as nossas certezas. Se eu acreditar que sou um cara legal, evitarei situações que possam vir a contradizer essa crença. Se acreditar que sou um ótimo cozinheiro, sempre buscarei oportunidade para provar isso a mim mesmo. A crença é sempre a prioridade. Até mudarmos a forma como enxergamos a nós mesmos, o que acreditamos ser e não somos, não temos como superar a evasão e a ansiedade. Não temos como mudar. Nesse sentido, conhecer a si mesmo ou se encontrar pode ser perigoso. Pode prender você a um papel rígido e colocar expectativas desnecessárias nas suas costas. Pode fechá-lo para o seu potencial interno e para oportunidades externas. Quer saber? Não se encontre. Nunca conheça quem você é. Porque é isso que faz você se empenhar e viver em estado de constante descoberta. Essa postura vai forçá-lo a ser humilde nos julgamentos e na aceitação das diferenças. Faixa 6. Se mate. Segundo o budismo, a ideia do eu não passa de uma construção mental arbitrária e por isso é preciso abandoná-la, porque ela sequer existe. Segundo essa filosofia, a medida arbitrária pela qual nos definimos é na verdade algo que nos aprisiona e, portanto, é melhor abrir mão dela. Em certo sentido, daria para dizer que o budismo nos encoraja a ligar o foda-se. Essa visão nos dá uma sensação de insegurança, mas traz algumas vantagens em termos psicológicos. Quando abrimos mão das histórias que contamos sobre nós mesmos para nós mesmos, nos libertamos para agir e fracassar e crescer. Quando alguém admite para si mesmo, acho que não tenho talento para relacionamentos, fica livre para agir e terminar um casamento infeliz. Essa pessoa não estará protegendo a sua identidade ao manter uma união insatisfatória só para provar algo a si mesma. Quando um estudante admite para si mesmo, sabe, talvez eu não seja rebelde, talvez eu esteja só com medo, subitamente se vê livre para voltar a ser ambicioso. Não há motivo para se sentir ameaçado por um possível fracasso na busca de seus sonhos acadêmicos. Quando o corretor de imóveis admite para si mesmo, sabe, talvez não haja nada de único ou especial nos meus sonhos ou no meu emprego, ele se liberta para se matricular numa aula de música e ver no que dá. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você. Seus problemas são bem pouco originais e especiais. É por isso que abrir mão das coisas é tão libertador. Há uma espécie de egoísmo que acompanha o medo e ele é baseado numa certeza irracional. Quando você presume que seu avião vai cair, que a ideia do seu projeto é idiota e que todo mundo vai rir dela, ou que você é a pessoa que todos vão escolher para zombar ou ignorar, está implicitamente dizendo a si mesmo: eu sou a exceção, eu sou diferente de todos os outros, eu sou diferente e especial. Isso é narcisismo puro e simples. Você sente que os seus problemas merecem ser tratados de forma diferente, que os seus problemas têm uma característica única, que não obedece às leis do universo. Meu conselho é: não seja especial, não seja único. Redefina-se de acordo com as medidas mais comuns e abrangentes. Escolha não avaliar a si mesmo como uma estrela em ascensão ou um gênio em estado bruto. Escolha não avaliar a si mesmo como uma vítima ou um fracassado infeliz. E veja a si mesmo sob o viés de identidades mais simples: aluno, parceiro, amigo. Quanto mais limitada e rara a identidade que você escolher, mais ameaçador parecerá o ambiente ao redor. Defina-se de formas mais simples e comuns se quiser evitar isso. Em geral, isso significa desistir de ideias grandiosas para si, que é extremamente inteligente, incrivelmente talentoso, assustadoramente atraente ou que enfrentou sofrimentos inimagináveis para os réis mortais. Isso significa desistir de uma postura arrogante e da crença de que o mundo lhe deve alguma coisa. Significa abrir mão do sofrimento de euforias emocionais que sustentam há anos. Como um viciado que desiste da seringa, você vai passar por uma síndrome de abstinência quando começar a abrir mão dessas coisas. Mas no fim, vai ser muito melhor. Faixa 7. Como ser um pouco menos seguro de si. Questionar a si mesmo e duvidar dos próprios pensamentos e crenças estão entre as habilidades mais difíceis de se desenvolver, mas é possível. Aqui estão algumas perguntas para ajudá-lo a criar um pouco mais de incerteza na sua vida. Pergunta 1. E se eu estiver errado? Há pouco tempo, uma amiga minha ficou noiva. O cara que a pediu em casamento é bem sério, não bebe, não agride, nem a maltrata. É um sujeito simpático e com um emprego estável. Desde o noivado, o irmão dela faz críticas o tempo todo às escolhas de vida imaturas da irmã. Avisa que ela vai se magoar com esse cara, que está cometendo um erro, que está sendo irresponsável. E sempre que minha amiga pergunta, qual é o problema? Por que o meu noivado incomoda tanto você? Ele age como se não existisse problema algum, como se não se incomodasse nem um pouco e só estivesse tentando proteger a irmã mais nova. Mas está na cara que tem, sim, alguma coisa incomodando. Talvez sejam inseguranças a respeito da instituição do casamento, talvez uma rivalidade entre irmãos, ciúmes, quem sabe? Ou talvez ele esteja tão envolvido na própria vitimização que não consiga demonstrar felicidade pelas alegrias alheias, em vez de tentar estragar tudo. A verdade é que somos nossos piores observadores, os últimos a perceber quando estamos irritados, enciumados
enciumados ou tristes. A única maneira de descobrir isso é enfraquecer a nossa armadura de certeza, o tempo todo considerando a possibilidade de engano. Estou com ciúmes? E se for mesmo isso, por quê? Ou então, estou com raiva? Será que ela tem razão e eu estou protegendo meu ego? Perguntas como essas precisam se tornar um hábito mental. Em muitos casos, o simples ato de reconhecer a dúvida faz brotar humildade e compaixão, resolvendo muitos dos nossos problemas. Mas é importante notar que questionar suas ideias não faz com que você esteja necessariamente errado. Se seu marido lhe dá uma surra por queimar a carne e você se pergunta se está errado em achar que ele está maltratando, bom, não, você não está errada. O objetivo do que proponho aqui é simplesmente relativizar suas conclusões e refletir, não se odiar. Vale lembrar que para qualquer mudança acontecer na sua vida, você precisa estar errado em alguma opinião. Se você passa seus dias olhando para o teto e sofrendo, já está cometendo um erro crucial. Até que você seja capaz de se questionar e se propor a descobrir o que é, nada vai mudar. Pergunta 2. O que significaria estar errado? Muitas pessoas conseguem se perguntar se estão erradas, mas poucas conseguem dar o passo seguinte, de avaliar quais seriam as consequências de estarem erradas. Isso porque o potencial significado por trás dos nossos erros, em geral, é doloroso. Não só nossos valores são questionados, como nos vemos obrigados a considerar viver com um valor diferente, até o oposto. Aristóteles escreveu: a marca de uma mente instruída é ser capaz de entreter uma ideia sem aceitá-la. Conseguir avaliar valores diferentes sem necessariamente adotá-los talvez seja a principal habilidade para mudar a própria vida de forma significativa. Voltando ao irmão da minha amiga, sua pergunta para si mesmo deveria ser: e se eu estiver enganado sobre o noivo da minha irmã? Em geral, a resposta a uma pergunta como essa é bastante direta. Algo como: talvez eu esteja sendo egoísta, inseguro, um babaca narcisista. Se ele estiver errado, se o noivo for um cara bacana, a única explicação para o seu comportamento envolveria inseguranças ou valores escrotos. Ele presume saber o que é melhor para a irmã, supondo que ela não tem capacidade de tomar decisões de vida importantes por conta própria. Ele presume ter o direito e a responsabilidade de tomar as decisões por ela. Ele tem certeza de que está certo e de que os outros, por consequência, estão errados. Mesmo depois de descoberto, seja no irmão da minha amiga ou em nós mesmos, esse tipo de arrogância é difícil de admitir. Doloroso. É por isso que poucas pessoas fazem as perguntas mais profundas. O problema é que essas perguntas são vitais para chegar ao âmago dos problemas que motivam o comportamento babaca dele. Ou o nosso. Pergunta 3. Se eu concluísse que estou errado, criaria um problema melhor ou pior que o atual, tanto para mim como para os outros? Este é o teste crucial para determinar se temos valores sólidos ou se somos uns escrotos neuróticos que ferram com todo mundo, inclusive nós mesmos. O objetivo é analisar qual problema é melhor, porque como bem disse o panda da desilusão, os problemas da vida são infinitos. Quais são as opções do irmão da minha amiga? A. Manter o drama e a tensão na família, complicando o que deveria ser um momento feliz e nutrindo a desconfiança e o desrespeito na relação com a irmã em função do palpite, alguns chamariam de intuição, de que o futuro esposo será ruim para ela. B. Desconfiar da própria habilidade de determinar o que é certo ou errado para a vida da irmã e, na dúvida, optar pela humildade, confiando na capacidade dela de tomar decisões ou, mesmo que não confie, aceitando suas escolhas por amor e respeito a ela. A opção A é a mais popular, por ser a mais fácil. Não exige muita reflexão, não desperta autoquestionamentos e permite tolerância zero às decisões que outras pessoas tomem à sua revelia. Também cria um nível maior de infelicidade para todos os envolvidos. Já a opção B é aquela que pode nutrir relacionamentos saudáveis e felizes, construídos com confiança e respeito. É a que nos obriga a baixar a bola e admitir nossa ignorância. É a que nos permite superar nossas inseguranças e reconhecer quando estamos sendo impulsivos, injustos ou egoístas. Por ser dolorosa, a opção B costuma ser preterida. O irmão dessa minha amiga, ao protestar contra o noivo, entrou em uma batalha imaginária consigo mesmo. É lógico que ele acreditava estar tentando proteger a irmã, mas como vimos, nossas crenças são arbitrárias, ou pior ainda, muitas vezes são definidas após determinada ação, para justificar valores e parâmetros que escolhemos para nós. No caso que analisamos, a verdade é que o sujeito prefere ferrar seu relacionamento com a irmã a considerar que pode estar errado, embora a segunda opção possa ajudá-lo a superar as inseguranças que o induziram ao erro. Eu tento levar uma vida baseada em poucas regras, mas uma das quais adotei ao longo dos anos é: se for preciso escolher entre eu estar errado ou todas as outras pessoas estarem erradas, é muito mais provável que seja eu o errado. Digo isso por experiência própria. Incontáveis vezes agi de forma estúpida, levado pelas minhas inseguranças e certezas equivocadas. Não é algo bonito de se ver. Isso não quer dizer que a maioria das pessoas não esteja errada de certa forma, e também não quer dizer que não existam momentos em que você estará mais correto que a maioria. A realidade é algo simples. Se parece que é você contra o mundo, é provável que seja só você contra si mesmo.